Olá, pessoal do Integral. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, né? Para o pessoal que optou pelas aulas remotas. E aí, continuando, né, nossa revisão aí sobre a ditadura militar no Brasil, tá certo? Nas últimas aulas, né, a gente discutiu, né, sobre os governos, né, já no início do bimestre, né? A gente discutiu sobre os governos do Jânio Quadros, né, aquele governo muito conservador, e contraditório, né? Porque o Jânio Quadros ele vai tentar seguir uma linha independente, né? Terceirista, nem apoia a União Soviética, nem os Estados Unidos diretamente. Então, ele tentava fazer relações com os dois blocos, né? Ao mesmo tempo, o que vai prejudicar o seu governo. Tá? Ele vai sofrer muita oposição, inclusive da sua bancada, e vai renunciar no mesmo ano, quando entra aí o João Goulart, né, que vai ser impedido de assumir por alguns dias. Vai ter a campanha da legalidade, né, chefiada ali liderada pelo Leonel Brizola, e depois ele assume, né, com poderes limitados, né, a partir do parlamentarismo, tá certo? Em 62 tem o plebiscito, né, votamos ao presidencialismo. Em 63, né, em janeiro de 73, 63, né, na realidade, o João Goulart ele assume com poderes que o executivo, né, era garantido pela Constituição. E aí, de 63 a 31 de março, né, de 64, ele vai governar, tentando ali aprovar, né, as reformas de base, né, reforma tributária, reforma educacional e principalmente a reforma agrária, né, no qual vai causar aí mais tumulto, né, nesse processo aí de governo do João Goulart. E por a oposição achar, né, que o João Goulart era comunista, né, então, do dia 31 para o dia 1º de abril, a gente vai ter a deposição de João Goulart, né, aí vai ter vários segmentos da sociedade brasileira e instituições também, né. Então, a gente vai falar aí da igreja, de uma parte da igreja católica, a gente vai falar da elite industrial, né, uma classe mais conservadora, a própria UDN, alguns jornais, né, que vão apoiar, tá certo? E principalmente as Forças Armadas, né? Uma grande parte das Forças Armadas apoiam esse processo. Tá? Aí não tinha como o João Goulart ficar, né? Ele vai se exilar no Uruguai, né? Argentina, depois Uruguai. Aí pronto, né? Aí vamos ter o primeiro governador desse processo, né? Que vai ser o Castelo Branco, né? E o Castelo Branco, na realidade, ele dizia que ia assumir até 66, quando teria novas eleições presidenciais, né, para o executivo, e não acontece, né? Ele vai governar até 67, né? Vão ser 4 atos institucionais no seu governo, o AI-1, o 2, o 3 e o 4, né? O início das perseguições. Ele está só arrumando a casa para os próximos presidentes, tá certo? Sai o Castelo Branco, lembrando que dentro das Forças Armadas a gente tem duas linhas aí, né? A Sorbonne, ou a Castelista, porque foi o primeiro governante foi o Castelo Branco, dessa linha da Sorbonne, que era uma linha mais branda, não quer dizer que não fosse repressiva, tá certo? Mas a ideia era arrumar a casa e convocar novas eleições diretas, né? Então, o que era que eles queriam, os militares? Conter a ameaça comunista, tá certo? E recuperar a economia do país, tá certo? Então, em 67, o Castelo Branco sai, entra o Costa e Silva, que já é de linha dura, né, a outra linha dessas Forças Armadas, e com o Costa e Silva, o movimento de oposição ele vai crescer, o movimento estudantil, né, o movimento, as greves dos trabalhadores, a presença de artistas, né, vai ser muito forte, por exemplo, né, a passeata dos 100 mil, né, então, assim, é um movimento intenso, né, de oposição aos militares, e aí quem pega esse movimento, né, esse primeiro grande movimento de oposição é o Costa e Silva. A UNE, né, um dos principais grupos aí contrários e que se organizavam melhor contra os ditadores. Em 69, né, o Márcio Moreira ele dá um depoimento muito forte, né, ele era
do MDB, ele era de oposição explícito mesmo, ele falava muito, ele denunciava o golpe civil-militar no Brasil, a questão da tortura e tudo mais. E ele vai dar um discurso muito inflamado no Congresso, né? Os militares vão pedir a punição dele, ele não vai ser punido porque ele tinha foro privilegiado, né? Que é algo que vocês já sabem. E a partir daí, isso foi em setembro, né? Antes das comemorações da independência, né? Do 7 de setembro, antes do 7 de setembro, e aí quando é em dezembro, acho que é em dezembro, o Costa e Silva, juntamente com o seu grupo, né, eles baixam o AI-5, né, o ato mais repressivo desse processo. Então, censura prévia, fim das liberdades de expressão, fim do habeas corpus, né, caçar mandatos, né, por tempo indeterminado, o Congresso ficou fechado por alguns meses, né, quase um ano. Então, criou novos órgãos de repressão, então foi o ato mais repressivo desse período, tá certo? O Costa e Silva, ele morre nesse mesmo ano, né? Acho que não é no mesmo ano, mas ele se afasta da presidência ainda em 69, tá certo? E aí quem assume ele morre depois, né, o Costa e Silva, quem assume depois é o Emílio Garrastazu Médici, né, que vai pegar tanto esse processo do AI-5, né, e a oposição a esse processo, que agora vai ser um movimento de guerrilha, tá certo? E como também esse processo econômico. Então, a gente coloca o período de 69 a 74, que são os 5 anos de governo do Médici, como os anos de chumbo da ditadura, né? É o auge da ditadura economicamente, tá certo? A gente vai ter o PIB aí crescendo, né? O milagre econômico, né? Chegando a uma média anual, né, de 11, pouco mais de 11% ao ano. Teve um ano que chegou a mais de 14%, né, o PIB, né, muita coisa, né, o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo existe aí um movimento de guerrilha, um movimento de oposição, de luta armada muito intenso, né? Então, sequestro de embaixadores, bombas que são explodidas para atingir, né, a militares, tá certo? Assalto a bancos, né? A guerrilha rural, que não deu muito certo. Então, assim, o slogan do Médici já dizia, né? Segurança, porque tinha que conter esses movimentos, e desenvolvimento, porque precisava recuperar a economia, né? Então, é um momento áureo grande da ditadura economicamente, e também nesse período, né, de 69 a 74, a ditadura ela vem lá para cima, e ao mesmo tempo, no final do governo do Médici, ela entra em decadência, tá certo? Que foi a nossa última aula, né, o governo Médici, tá certo? Então, o governo Médici é isso, né? A ditadura ela vai para o ápice, para o apogeu, e ao mesmo tempo ela entra em decadência em 74 devido à crise do petróleo, tá certo? E isso vai gerar muita desigualdade social, um milagre econômico, tá, gente? Aquela ideia de fazer o bolo crescer, que o Delfim Neto dizia, que era o ministro da Economia, não aconteceu. Fazer o bolo crescer para depois dividir. Não aconteceu, certo? Então, o milagre econômico ele traz consequências drásticas para o Brasil: aumento da dívida externa, aumento da desigualdade social, tá certo? Aumento da dívida externa, tá? E para os militares, a decadência desse regime. E por isso que, em 74, né, a gente começa a falar de redemocratização, que é aí o governo Geisel, né? A redemocratização ela começa em 74 e vai até 85, tá? Por quê? Porque demorou tanto, né? Porque o discurso do Geisel era o seguinte, né? Uma redemocratização lenta, porque ela vai demorar a acontecer, tá certo? Ela é gradual, porque os direitos eles vão ser reconquistados ou devolvidos, né? Tem um ponto de vista dos militares aos poucos, e ela é segura, né? Agora, ela é segura para quem? É segura para os militares, porque os militares tinham medo de um revanchismo de um governo civil, né? E tinham medo também de agravar ainda mais a insatisfação, né? A população já estava insatisfeita, né, gente? Uma grande maioria da população.
Mas o fato é que se tivesse uma eleição, por exemplo, entre militares e um civil, um civil iria ganhar com ampla maioria, mostrando aí o descontentamento que essa população tinha com, fora os crimes, né, que eles cometeram, certo? Então, aquilo que eu falei, né, a economia vive um processo de crise devido ao fracasso do milagre econômico, a ditadura sofria grandes críticas com a opinião pública, com a mídia, e do outro lado também estavam os militares, né, que eram contrários a esses processos, militares de linha dura, né, e eles vão aí fazer vários atentados, né, para dizer que é um movimento de guerrilha, para que a ditadura ela continue, né? Então, a Sorbonne, né, voltando aí, a Sorbonne tinha uma visão de assumir o poder, organizar a casa e convocar eleições diretas, devolver o governo a um civil, e a linha dura não tinha esse pensamento, era dar continuidade a esse processo ditatorial, tá certo? E a repressão ela vai continuar, né? Não é porque é um processo de redemocratização, e lembre-se, né? Redemocratização lenta, gradual e segura, tá? Lenta, gradual e segura. Então, ela vai continuar aí por 11 anos ainda, né? De 74, né? É bem mais um pouquinho, né? 12, né? 74, não, é 11, tem 85. O professor não está sabendo fazer conta de matemática, né? Então, em 25 de outubro de 75, né, vai ser morto e assassinado o jornalista Vladimir Herzog, né? Ele já tinha sido preso antes, já tinha sido torturado, ele foi solto, né? Mas ele era militante do Partido Comunista Brasileiro que estava na ilegalidade. Mas, enfim, ele é convocado para dar depoimento, ele é torturado e é morto nesse processo de tortura. E aí os militares, como estavam num processo de redemocratização, eles vão forjar um suicídio aí, né, para mostrar que o Herzog ele se suicidou e não sofreu nenhum tipo de violência, né, dentro do DOI-CODE, né? Então, olha só essa foto aqui, né? O Vladimir, né, uma foto aí que foi tirada pelos militares, né? Aí tem a manchete, né? A manchete. Herzog é sepultado e perícia confirma suicídio, né? Lembra, gente, censura prévia ainda, né? Então a população, uma boa parte da população acreditava nisso aí, porque a verdade não era dita, né? Os fatos não eram contados como deveriam ser, tá certo? E claro que depois outros laudos vão ser feitos e vai ser comprovado que o Herzog não cometeu suicídio, e sim ele sofreu tortura, né? Violência, e foi morto dentro, né, do ICOD, né? Dentro de um órgão de repressão, dentro de um órgão repressivo, tá certo? Então é isso, então, a repressão ela vai continuar, não é porque estamos em um processo de redemocratização. E lembre-se, o slogan, né? Redemocratização lenta, né? Porque ela vai demorar muito para vir a democracia. Ela é gradual porque os direitos eles vão vir aos poucos. E ela é segura porque tem que ser segura para os militares, não, tá? Não é que eles queriam digamos, a volta da democracia. É porque a ditadura, né, o processo ditatorial, o governo dos militares estava em declínio, estava em impopularidade, né, estava em crise, porque eles não conseguiram, né, qual o grande objetivo deles, que eles diziam? Conter a ameaça comunista no Brasil e recuperar essa economia. E não estava acontecendo, né? Eles tentaram de todas as formas, mas não aconteceu, tá certo? E, claro, vai ter um plano econômico aí no governo Geisel, né? O governo Geisel, por exemplo, ele vai fazer um acordo nuclear com a Alemanha para conseguir uma outra fonte de energia, que no caso aí vai ser a energia nuclear, né? Já tinha começado um pouquinho antes, né? Mas, assim, esse plano ele vai ficar mais caracterizado com o Geisel. Então, a gente vai ter aí 8 reatores, né, que a Alemanha se comprometeu a construir, só vão ser construídos 2 nesse período, Angra 1 e Angra 2, não com a capacidade completa. Os Estados Unidos vai fazer sanções ao Brasil, porque os Estados Unidos não queriam concorrentes, né, com energia nuclear aqui na América, mas, enfim, foi um fracasso, né? Não é utilizado, né, esse processo, gastou-se muito dinheiro, e só 2 funcionam, acho que 3, né? Acho que no século XXI agora mais um foi inaugurado. Mas, assim,
não tem funcionalidade, tá certo? Esse processo. Vai ser criado o Proálcool, né, querendo uma nova fonte de energia porque, energética, né, porque o petróleo estava muito caro, estava em crise, né, por conta das guerras que estavam acontecendo, essa questão política e econômica lá no Oriente. Então, o Programa Nacional do Álcool, que visava substituir a gasolina, né, o Proálcool. Então, o governo vai começar a conceder incentivos fiscais aos grandes produtores, que fique claro, né, para produzir combustível, né, para a indústria, né, de automóveis, tá certo? Os carros movidos a álcool, né, tinha aquelas frases, né, entramos na era do álcool, tá? Então, aí em 75, tá, gente? No início não deu muito certo, porém, quando passou a crise, no início deu certo, né, mas quando passou a crise do petróleo, os incentivos fiscais gerou uma dívida ainda maior para os cofres do governo. Além disso, o pequeno produtor ele foi atingido, porque a concorrência era desigual, o governo só dando investimentos e incentivos para os grandes produtores e o pequeno produtor fica onde, né? Não deu muito certo, tá? O Proálcool não deu muito certo, mas enfim, o petróleo se recupera depois e aí vão deixando de lado, né? A questão do álcool, ele vai se tornar mais forte já no século XXI, né? No ano de 75, né, como a gente percebe que a censura, né, a violência, a repressão, ela continua, e o AI-5 também, né? Em 75, Geisel vai utilizar o AI-5 para caçar mandatos de parlamentares de Rio Branco, no Acre, que se recusaram a aceitar a posse do prefeito indicado pelo governo. Então, ele caça esse pessoal do MDB que não quer que o prefeito indicado pelo presidente Geisel, né, seja empossado. Nas eleições de 74, assim, aí o AI-5 de 78 ele é revogado, tá, gente? No final de 78 ele é revogado. Em 74 ainda, né, nas eleições parlamentares, o MDB fez a maioria das cadeiras do Senado, né, e um terço na Câmara. Isso vai gerar muitas reações de presidente, porque é aquela questão, redemocratização lenta, gradual e segura. E os militares não queriam que a oposição ganhasse tanta força. Então era necessário aí fazer alguma coisa, né? E é nesse período, né, que vai ser lançado aí algumas leis, né, algumas medidas, como a Lei Falcão. Essa Lei Falcão ela vai limitar o tempo de propaganda política na TV. Aí como é que vai ser isso? Aí tá a charge aqui do lado esquerdo, né? O candidato, gente, ele não vai poder falar seu plano, suas medidas de governo, tá? Ele não vai poder criticar o golpe, né, o regime ditatorial. Ele vai falar seu número e de qual partido é, e tem a sua imagem, sua numeração lá, e pronto, acabou. Então, era uma forma de limitar, tá certo? Não vai ter propaganda política na TV, vai limitar essa propaganda política, tá certo? Então, o candidato, por isso está com uma mordaça, né? Não pode falar, tá certo? Não pode falar mesmo. Isso é ditadura, tá, pessoal? E aqui é um processo de redemocratização. Né? Então, para a gente perceber como foi forte aqueles anos do Médici, né? Aí vai ser lançado também o pacote de abril, né? Mudava as regras do Congresso, inclusive o Congresso foi fechado nesse período de 77, criando a maioria simples nas votações. Então, antes era 2/3 de Congresso, agora só precisa a metade mais um. Pronto, acabou. Metade mais um. Não precisa de tantos votos para ter. Isso dá uma característica democrática ao regime também. E, além disso, no pacote de abril, né, vai ser criado os senadores biônicos. Lembra que a oposição ganhou a maioria das cadeiras no Senado? Então, vamos criar os senadores biônicos, que não eram chamados senadores biônicos, né? Eram senadores indicados pelo Congresso, mas teve esse nome devido a uma série, né, que passava na televisão, que era o cara de 6 bilhões, né, e ele era um político, enfim, e era chamado de biônico, e apelidaram os senadores biônicos. Mas, enfim, era uma forma de conter o avanço da oposição dentro dessa política, dentro desse processo de redemocratização. Então, além disso, nessas leis aí, gente, vai ser criado um mandato para 6 anos. Então, o próximo presidente, olha só, lenta, gradual e segura. Lenta que não vai ser agora, não vai ser amanhã, né? Que vai acabar o processo editorial. Ainda vamos ter mais 6 anos de João Batista Figueiredo.
Então, ela é lenta, gradual e segura por causa desse processo aí. Os militares não querem um revanchismo, os militares não querem sair desse processo ditatorial com a sua impopularidade ainda mais baixa, tá certo? Então, não esqueçam, né, desse processo. Por que ela é lenta, por que ela é gradual e por que ela é segura? E por que o processo de redemocratização durou tanto, tá certo? Então, não esqueçam disso, tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá certo? Preste atenção no controle que vai ter uma outra atividade, tá certo? Então, a gente faz a revisão, né? E depois a gente vai fazer questões, né? Questões de vestibulares do Enem e tudo mais. A gente precisa treinar, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só comunicar, tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau.